Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Yuri, bem-vindos a mais um vídeo do Análise Digital Treinamentos. No vídeo de hoje vamos continuar com o nosso novo quadro Dicas para PC. Todas as quartas e sextas, por volta das 20 horas, teremos novos vídeos falando sobre os aspectos da tecnologia atual. Anteriormente, observamos um pouco sobre sistemas operacionais e como otimizar o mais atual sistema operacional da atualidade, que é o Windows 10. Hoje, vamos mudar um pouco o foco do assunto. Vamos falar um pouco sobre hardware. Você já escutou o termo hardware? Sabe o que significa? No dicionário, hardware é um conjunto dos componentes físicos, ou seja, material eletrônico, placas, monitor, equipamentos, periféricos e assim por diante de um computador. Então toda vez que você ouvir esse termo, você pode referenciar hardware ao seu monitor, ao seu teclado, ao seu mouse, ao processador do seu computador, à memória RAM do seu computador, à placa-mãe do seu computador. Todos esses equipamentos são hardware. Mas um aspecto muito importante de um hardware específico que gostaríamos de destacar hoje é a CPU. Muita gente já se perguntou o que é uma CPU. Outros afirmam que a CPU é aquela caixa do computador, o famoso gabinete. Outros até mesmo dizem que o CPU é todo o computador. Mas qual é o significado de CPU? Qual é a sua diferença das outras peças? E qual a sua importância? Tudo isso vamos observar no vídeo de hoje. CPU é a sigla inglesa de Central Process Unit, ou Unidade Central de Processamento. Ela recebe esse nome porque, de fato, é onde todas as operações do computador são processadas. Por causa disso, o chip onde ficam localizados os elementos da CPU é chamado de processador, popularmente conhecido como cérebro do computador. Lembrando, gente, CPU ele é fortemente confundido com gabinete, é um erro muito comum. É verdade que o processador fica dentro dessa peça, que é o gabinete, mas ela também comporta o disco rígido, o leitor de CD e DVD, a placa-mãe, a memória, a fonte de alimentação. Então o computador não é só o CPU. Então sempre que você ouvir o termo CPU, estamos se referindo ao processador do computador, a unidade lógica de processamento, o cérebro do seu computador. Mas como esse processador, esse componente tão pequeno, ele funciona? As operações são tratadas em diferentes componentes. Na ULA, unidade lógica aritmética, são processados cálculos como adição, subtração, multiplicação e divisão, assim como operações booleanas, que são os testes lógicos. Já na IOC, que é a unidade de controle, é responsável por lidar com as demais, além de controlar o funcionamento da unidade central de processamento como um todo. Então a IOC ela vai realizar os cálculos que a ULA ela não representou. Sim, meu amigo, é tudo isso que você ouviu. Um processador ele trabalha fazendo cálculos. Se você mexe o mouse para a esquerda e mexe o mouse para a direita, clica, arrasta a bolinha do mouse, tudo isso é representado em cálculos no processador. Além da ULA e da IOC, a CPU ainda conta com os registradores. Eles são uma memória de baixa capacidade e de super velocidade. Ela guarda as instruções ou valores em registros, que são usadas no processamento de cada comando. A velocidade com que as informações são transmitidas é dado o nome de clock. Essa taxa é medida em Hz e sempre vem expressa no modelo do processador. A cada 1 Hz equivale a uma instrução por segundo. Assim, por exemplo, o Intel Core i7 5550U de 2 GHz, por exemplo, consegue executar 2 bilhões de instruções a cada segundo. É importante lembrar que hoje temos processadores mais atuais, processadores mais fortes, capazes de executar mais operações por segundo. Significa isso que mais cálculos por segundo são realizados com a maior velocidade. Às vezes, em você acessar uma página da internet, em você ligar o computador, executar um jogo, um processador que executa
Um processador que trabalha a 2 GHz vai ser muito mais lento que um processador que trabalha a 5 GHz. Mas vale lembrar que, dependendo da arquitetura e quantidade de núcleos, a velocidade ela pode ser indiferente. Hoje, os processadores eles dividem as tarefas entre núcleos de processamento. O seu processador talvez seja o chamado dual core, onde tem apenas 2 núcleos, ou quad core, com 4 núcleos, hexa-core, com 6, ou octa-core, com 8. Hoje é muito comum observar aparelhos celulares com 8 núcleos de processamento. Significa que é possível ter uma velocidade menor, em gigahertz, por núcleo, e um poder maior de multitarefa. Não sabe o que é multitarefa? Já abriu várias abas no seu navegador, várias páginas de internet? Em um momento você abria o seu e-mail, outro momento você lia um site de tecnologia, outro momento você abria o site do seu jornal preferido, e tudo aquilo ficou aberto para você alternar sempre que quiser. Isso se chama multitask, ou multitarefa em português. A multitarefa só é possível porque o processador ele divide por núcleos de processamento as atividades. Já imaginou se para você enviar uma mensagem para uma pessoa fosse necessário fechar todos os programas em execução e executar apenas o aplicativo de mensagens? Ou simplesmente você quisesse assistir um vídeo no YouTube e não conseguisse fazer mais nada enquanto isso? Quantos de vocês já deixou uma música tocando no YouTube e foi fazer outras coisas? Creio que a maioria diria sim, mas se não existisse vários núcleos de processamento, esse trabalho ficaria mais complexo, mais difícil e mais lento. Portanto, sempre que você for querer melhorar o seu hardware, observe aquilo que você vai comprar. Às vezes, um processador um pouco mais caro, às vezes 50 ou 100 reais mais caro, pode suprir muito mais a sua necessidade do que aquele que está mais barato no momento. Aquele vai acabar te dando dor de cabeça e aquele um pouquinho mais caro não. Pense bem nisso, pesquise, veja comparativos. É muito importante buscar informação no mundo globalizado que vivemos hoje. Porque se você busca informação, você não vai trocar o chamado gato por lebre. No vídeo de hoje você aprendeu o que é um processador, qual a diferença entre CPU e gabinete, qual a importância do processador em um computador e, como dica bônus, o que é multitarefa e a sua importância na vida das pessoas. Essa foi a dica de hoje, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.